Eu passei grande parte da minha vida, da adolescência até uma parte da fase adulta, pulando de um relacionamento para o outro. Quando eu terminava um relacionamento, eu não passava muito tempo sozinha e já iniciava um outro relacionamento. E isso era uma forma inconsciente, que eu fazia isso inconscientemente, mas no fundo, existia uma dependência emocional. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Rebeca e nesse canal a gente vai falar sobre fé, sobre cura, sobre relacionamentos, sobre tudo que Deus falar no meu coração para compartilhar com você. Então, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e já comenta aqui no final do vídeo, porque eu quero saber se esse vídeo fala com você também, tá? Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, desde que eu comecei a me relacionar, né, ter namoros, eu sempre tive um namoro e quando aquele namoro terminava, eu arranjava outro namoro. E isso era uma forma inconsciente de preencher um vazio que existia dentro de mim. Mas há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, eu comecei a notar. Aliás, eu já havia notado esse padrão, mas eu nunca tinha parado para realmente olhar e dar atenção para aquilo. Porque muitas vezes, né, as pessoas vão vivendo de modo automático, de forma inconsciente, e elas acham que as coisas que acontecem na vida são apenas fatos que vão acontecendo, e a pessoa vai seguindo o barco, sem notar o que está acontecendo ali na vida dela. Por que que certos episódios estão acontecendo de novo, de novo, de novo? Por que que certos ciclos estão se repetindo? Bom, muitos ciclos se repetem na nossa vida para que a gente aprenda algo com eles. Deus muitas vezes envia provas para que a gente aprenda a lição daquela prova. E quando a gente reprova, ele vai enviar mais uma prova, até que você enxergue o que Deus está querendo te ensinar naquilo e siga adiante. E aquele padrão não se repita mais. Então, o que aconteceu comigo foi que, quando eu comecei a perceber isso, ano passado, no comecinho do ano passado, foi assim, em janeiro do ano passado, eu tinha me desvinculado de um relacionamento longo, de um relacionamento que havia sido muito intenso. E foi muito difícil para mim, para eu me libertar totalmente dessa relação. Então, assim, 5 meses depois do término, eu percebi o quanto eu ainda estava conectada emocionalmente com aquilo. E o quanto aquilo estava me fazendo mal. Foi então que eu lembro que isso foi em agosto do ano passado. Eu me ajoelhei na sala da minha casa e eu disse: Senhor, me cura, me liberta, eu não quero mais viver assim. Gente, depois que eu fiz essa oração, Deus começou, ó, uma reviravolta na minha vida. E eu não estou dizendo que de repente você vai fazer essa oração e tudo vai mudar, não. Tem que ser o desejo sincero, a busca sincera pela cura, pela libertação, para que Deus possa te alcançar. A gente precisa abrir o nosso coração. E, e desde então, Deus começou a mexer, Deus começou a me... Em primeiro lugar, Ele começou a me isolar. Ele me deixou num local que eu me sentia ainda mais sozinha. Mas hoje eu vejo que tudo tinha um propósito. Se ele precisava me curar da dependência emocional, ele tinha que me isolar, ele tinha que me deixar sozinha para que eu compreendesse que toda a dependência vem única e exclusivamente dele. E para complementar isso, eu queria te recomendar um livro. Esse livro aqui, ó. Chama-se Deuses Falsos, do Timothy Keller. Ele é um livro muito bom. Ele explica como que às vezes a gente coloca certas coisas, porque a dependência emocional, ela pode ser de uma pessoa ou ela pode ser de algo, né? Aonde que está a tua dependência? Às vezes está numa compulsão alimentar, numa compulsão por gastos desenfreados, às vezes está nos filhos, às vezes está no marido, às vezes está em bens materiais, em que está a sua dependência? Porque a única coisa que deve nos preencher completamente
é Deus. Tem uma passagem da Bíblia que é Lucas 11:9. Jesus fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E no versículo 3 ele completa: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Gente, é só o Espírito Santo que pode nos curar completamente, nos libertar, para encher todo o vazio, porque esse vazio que muitas vezes existem dentro de nós, ele tem um propósito. Deus nos criou de forma que a gente soubesse que completude, que plenitude só existe nele. Oh, glória a Deus! Enquanto a gente não descobrir isso, a gente vai ficar andando em círculos, procurando em lugares, procurando em pessoas, procurando em objetos, procurando no que for, para que complete esse vazio, e não vai completar, porque o vazio está lá com a finalidade de ser completado por Deus. E aqui nessa passagem de Lucas, ele fala: busquem e encontrarão, batam. Então a gente precisa buscar diariamente, a gente precisa bater na porta, embora muitas vezes parece que nada está acontecendo, parece que nada está mudando, porque nesse Nesse ano em que a minha cura começou, Deus me levou a locais muito profundos. Ele curou traumas que eu achava que que já tinham sido curados. Ele curou coisas muito profundas da minha alma, dores, traumas de infância, sabe? Ele me levou a lugares que eu precisava ir lá e curar. E ele selou com o selo do Espírito Santo, e ele selou com o bálsamo curador dele. Então, meu desejo aqui nesse vídeo é que se você passa por esse tipo de ciclo, se você passa por algum tipo de codependência, que você saiba que existe um Deus que pode te curar, existe um Deus que pode te preencher, sabe? E muitas vezes o processo é doloroso, sim. O processo foi doloroso, mas valeu a pena. Hoje eu olho para trás e eu digo: Senhor, obrigada. Obrigada porque tu me disciplinou. Obrigada porque tu me orientou, porque tu me curou. Porque mesmo nos momentos em que eu me senti mais sozinha, para vocês terem ideia, até crise de pânico eu senti. O que é a crise de pânico? A crise de pânico é um medo intenso, é uma ansiedade descontrolada que te gera essa crise, e muitas vezes você pensa que não vai sobreviver sem aquilo. Então vem aquele medo muito grande, medo, 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 medo. Mas Deus pode te curar de todo o medo também. Deus é capaz de te libertar, de trazer paz. Mas você precisa clamar, você precisa buscar. Então essa mensagem é para você. E principalmente também para você, mulher, que você acha que a sua dependência está num relacionamento, ou que você não tem valor se você não tiver num relacionamento. Não é verdade. Faz mais de um ano que eu decidi esperar em Deus, me desconectar completamente de toda e qualquer coisa relacionada a relacionamentos, a dating apps, até de mandar mensagem, de tá trocando mensagem. É, foi um tempo em que eu me concentrei totalmente em mim e na minha relação com Deus. E você precisa desse tempo para que Deus possa te curar. Não dá para você se curar estando ainda colocando bengalas, colocando amuletos em relações, ou em simplesmente numa pessoa que você fala de vez em quando, e você diz: ah, isso não é nada, mas isso está alimentando sua dependência emocional. Você precisa desse tempo de conectar somente com Deus e de pedir, clamar. Busque pessoas para orar com você, busque pessoas para andar nessa caminhada com você. Não ande sozinha. Mas se forem coisas que estejam te alimentando ali, só aquela dependência, sabe? E você não esteja lançando tudo isso aos pés da cruz, você precisa se afastar. Pede para Deus para te afastar de tudo que te afasta dele, porque Deus vai vir e vai curar teu coração, vai curar tua mente. Sabe, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no Deus que servimos. E ele é um Deus que cura, que restaura. Então essa é a minha mensagem para você hoje, tá? E se você me permitir, eu quero também
a gente faça uma oração agora no final do vídeo. Senhor, eu oro, Pai, pela minha irmã e o meu irmão que está vendo esse vídeo agora, Senhor. Que o Espírito Santo os alcance, que o Espírito Santo os preencha. Senhor, que nós saibamos que a nossa dependência está em Ti. Papai, colocamos toda a dependência em Tuas mãos, Senhor Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor. Senhor, a nossa vida está entregue em Tuas mãos, Papai. Ajuda-nos a cada dia a confiar mais em Ti. Aumenta a nossa fé. Afasta-nos de tudo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou o seu coração, comenta aqui um pouquinho da sua história. Comenta se você já passou por uma situação parecida com essa. Eu quero conhecer você. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, não esquece de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com quem talvez precise ouvir essa palavra também, tá bom? Um beijo no seu coração.